Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. Hoje nós vamos falar de política, vamos falar sobre uma operação da Polícia Federal na última quinta-feira e como agia a ABIN sobre Bolsonaro e quais os próximos passos da Polícia Federal. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui a colunista Mônica Bergamo. Mônica, seja bem-vinda ao Como é que é. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu consigo ajudar. Sim, vai sim. Mônica, como eu falei, na última quinta-feira teve aí uma operação da Polícia Federal sobre esse caso, né, da chamada ABIN paralela. Eu queria que você explicasse pra gente quem que foi alvo dessa operação, quem foi preso, o porquê, para a gente entender esse contexto aí dessa última quinta-feira. Olha, Priscila, foram 5 pessoas da ABIN que foram presas, da ex-ABIN, né? Quer dizer, eles eram da ABIN, não são mais da ABIN, obviamente, por terem feito uma série de atividades ilegais dentro da agência, do que se convencionou chamar de ABIN paralela, que seria um sistema de informações que serviria não para o interesse público do Estado brasileiro, mas para os interesses pessoais do governo de então, do presidente da República. A gente tem que entender aqui que a ABIN foi criada em 1999 para coordenar os serviços de inteligência de órgãos como, eu tenho até aqui citado, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Defesa, Centro de Inteligência da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, ela centraliza, ela é o órgão central desse sistema. Ela tem que planejar, executar, coordenar, supervisionar atividades de inteligência. Agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2020 que mesmo esses órgãos do Sistema Nacional de Inteligência, para fornecer informações para a ABIN, teriam que justificar, teriam que ter uma justificativa. A ABIN, para fazer o pedido, teria que formalizar o pedido e fazer uma justificativa de que sim, aquela informação interessa, é de interesse do governo, é de interesse público. E isso não foi feito absolutamente. Uma das coisas que esse relatório da Polícia Federal revela, para além dos nomes, né, que é o que mais interessa, é o que mais faz a coisa ferver, mas é isso, quer dizer, todas essas atividades não tinham uma formalização, não estavam dentro das regras da ABIN, elas eram feitas de maneira informal e sem que se tivesse qualquer justificativa para se fazer determinados monitoramentos. E para além disso, a Polícia Federal mostra também que esse era um sistema de monitoramento de pessoas e que esse monitoramento servia para construção de narrativas, para ligar essas pessoas com para ligar autoridades com determinadas pessoas ou situações que alimentavam um sistema de divulgação de informações falsas, de desinformação. Então era toda uma engrenagem que funcionava para os interesses do que a PF chama de núcleo político, que seria encabeçado pelo Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então por isso que a ABIN está nesse foco, né, por ter feito atividades que não estão justificadas e que estão fora do seu escopo, então são, portanto, ilegais e criminosas. Há uma conclusão de que houve uma instrumentalização, que a ABIN virou um instrumento de monitoramento de adversários para servir aos interesses pessoais do presidente da República. Sim, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, né, do que esse relatório apontou, né, especificar um pouco mais, mas, Mônica, quem que foi monitorado né, de forma ilegal, né, durante o governo Bolsonaro? O que o relatório diz sobre isso, né? Tem uma lista ali de pessoas, né? E o que foi monitorado também dessas pessoas? Bom, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, os ministros do Supremo, foi monitorado o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, o Kim Kataguiri, que é um deputado federal que começou muito bolsonarista e depois rompeu com o bolsonarismo, o Sérgio Moro, a Joyce Hasselmann, uma infinidade de pessoas que foram monitoradas. Lembrando que tem várias fases da operação, né? Então, alguns nomes já tinham aparecido, Rodrigo Maia, por exemplo, já tinha aparecido, Joyce Hasselmann também. Né? E agora novos nomes foram aparecendo. Então o relatório vai confirmando que outras investigações... Ele é um aprofundamento das investigações que começaram lá atrás, não começaram agora. Essa é a 4ª fase, né? Sim, é isso que eu ia falar. Começou, tá desde março, né, do ano passado, essa já é a 4ª fase dessa operação. E jornalistas também foram monitorados e você também apareceu, o seu nome apareceu ali na lista, né? O que foi monitorado seu, Mônica? O que você Se você teve de entender, por favor, me explica, porque até agora eu não consegui entender nada
porque aparentemente eles também colocaram o meu nome como se eu estivesse num grupo junto com o Zé Dirceu, João Dória, numa ligação com a Adélio Bispo. Quer dizer, qualquer pessoa que conhece minimamente, né, a imprensa, que conhece o meu trabalho, que conhece o João Dória, que conhece o Zé Dirceu, que entende um pouco de política, sabe que a junção dessas três personalidades, mais o Adélio Bispo, num grupo, é absolutamente impossível de acontecer, né? Então, mas é isso que está lá no relatório. Então eu falo, nossa, mas que curioso, né? Porque essa foi vamos dizer assim, a história que foi criada e que me envolvia. Sim, falando em Adélio Bispo, hoje a gente publicou aqui na Folha uma matéria falando também, o relatório também apurou ali, descobriu alguma coisa relacionada aí à facada do Bolsonaro, né, envolvendo o Adélio. Você pode trazer pra gente essas informações? O que a apuração da PF trouxe sobre esse caso? Pois é aquela coisa, você fala, é de interesse público, é de interesse nacional descobrir, claro, por exemplo, antecipar um atentado contra o presidente da República, eu acho até que seria. Agora, esse atentado já ocorreu, a facada foi dada, a polícia investigou, há investigações formais dos órgãos que têm legitimidade para fazer essa investigação, que estão correndo, né? Que não são investigações de um policial ou outro, é do órgão, junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário. Então, por que fazer uma investigação paralela? É um desvio de finalidade da ABIN, né? Mas isso está registrado, que houve pesquisas sobre o Adélio, que houve pesquisas nesses sistemas todos aí de monitoramento e para saber se tinha, enfim, pesquisas para investigar a tal facada. Agora, é aquela história, né? Quer dizer, já foi dada a facada, já tem a investigação em curso, já foi investigado, por que a ABIN teria que entrar nisso? E então é mais um elemento, eu acho, que demonstra que havia um interesse em questões pessoais do presidente da República, porque o presidente da República, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, sempre bateu nessa tecla de que queria, não estava contente com as investigações, que ele queria porque queria que essas investigações avançassem mais. E ele sempre achou que tinha um mandante, ele sempre desqualificou um pouco as investigações que ocorreram no Brasil. Então isso é uma coisa que mostra que havia um grupo trabalhando para atender ao que interessava ao presidente da República. A gente não pode falar que o presidente da República deu ordem para que isso ocorresse, porque a gente não tem nesse relatório da Polícia Federal elementos para isso, mas dá para falar, observar e afirmar de que sim, uma parte da ABIN atuava tendo em vista os interesses do presidente. Sim. Mônica, nesse relatório também apontou ali umas mensagens citando o ministro Alexandre de Moraes, né? Você pode trazer essas informações, até umas ameaças ao ministro, né? Sim, isso é recorrente, né? Nessas investigações, sempre aparece, ele merece um tiro na cabeça, derrubar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes sempre foi essa pedra no calo aí, né? Do bolsonarismo, pela forma como investigou, pela forma como jamais recuou, inclusive, em nenhuma investigação. Então, sim, tem essas afirmações e se ele, obviamente, não precisava de investigação da Polícia Federal para saber que algum tipo de monitoramento estavam fazendo em cima dele. Agora, que tenha sido a ABIN, que é um órgão de Estado, né? Ali com uma sala do lado do presidente da República, o general Augusto Heleno, do GSI, que a ABIN estava sob o mando dele, que isso tenha acontecido dessa forma, é que é um pouco espantoso e, mais do que isso, inadmissível, né? Assim, é um crime. Sim. Mônica, também nesses relatórios da PF mostrou ali, apareceu, né, o nome dos filhos, né, do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Jair Renan. O que a investigação apontou sobre eles, né? Qual que é o envolvimento deles aí nessa operação da... Bom, o Carlos Bolsonaro, eu acho que ele aparece como um personagem principal ali desse relatório, né, o principal personagem da família no relatório, porque o relatório diz que essas informações, esse monitoramento era feito, essas histórias eram construídas para alimentar um núcleo político que se beneficiava disso, que seria gerido, seria comandado pelo Carlos Bolsonaro. No relatório se mostra muito que porque, como é que era? Eles faziam monitoramento, eles criavam as histórias falsas, as narrativas
contra os inimigos do governo, ou que eles entendiam que eram os adversários do governo, e eles faziam essa divulgação por meio de redes sociais, do que a PF chama de vetores, né, cooptados, ou seja, perfis cooptados que divulgavam esses dossiês, essas informações falsas. Então, ali, eles falam, o senador Alessandro Vieira, por exemplo, que queria convocar o Carlos Bolsonaro para a CPI da Covid, eles falam, não, vamos copiar o Carlos Bolsonaro. Eles lançavam as histórias contra os ataques ao senador na internet e copiavam o Carlos Bolsonaro. Então, esses são elementos que a PF tem, que mostram que esse núcleo de policiais, esse núcleo, que eles chamam de núcleo da PF, núcleo de subordinados que estava na ABIN, trabalhava para alimentar o núcleo político. Como? Monitorando adversários e construindo essas histórias falsas para serem disseminadas e para beneficiarem esse núcleo político, que era copiado quando essas notícias, esses ataques eram divulgados. Sim, e no caso dos outros filhos do presidente, o Flávio Bolsonaro também apareceu. O Flávio Bolsonaro, como é que ele aparece na história? Quer dizer, na verdade, nessas operações de busca e apreensão, apareceu um áudio no computador do Alexandre Ramagem, que era o ex-diretor-geral da ABIN, e esse foi um áudio, aparentemente, tudo indica, né, e só pode ter sido gravado pelo próprio Ramagem. Ele gravou o presidente da República. E nessa gravação, nessa conversa, aparecem eles falando sobre a Receita Federal, né, que tinha investigado o Flávio Bolsonaro por causa das rachadinhas. Então, eles começam a falar como retaliar esses agentes da Receita Federal que tinham investigado o Flávio Bolsonaro. Então, ali, quer dizer, não tem essa equipe da ABIN trabalhando e monitorando esses agentes, mas discutindo se... era o chefe da ABIN trabalhando para a família, né? Quer dizer, trabalhando para como que vamos fazer para desqualificar essas investigações. Então, é bem grave e revelador, né? O diretor-geral da ABIN tenha gravado o próprio Jair Bolsonaro. Mostra bem o ambiente, né, que se viveu nessa era Bolsonaro de monitoramento de adversários, mas também de desconfianças mútuas, né? Um clima tóxico, né, aparentemente, porque ninguém confiava em ninguém. E mostra que não podia confiar mesmo, tanto que o Bolsonaro confiava nele e foi gravado por ele, né? Sim, e no caso do Jair Renan, como que ele aparece? O Jair Renan, ele estava sendo objeto de uma investigação por tráfico de influência, e a Polícia Federal diz que a ABIN estava tentando fazer uma investigação paralela do caso para produzir provas a favor do Jair Renan. Ou seja, a ABIN não tem nada a ver com uma coisa dessa. Quem tem que produzir provas a favor do Jair Renan, elas podem existir, lógico. Ninguém é culpado antes de condenado, né? Antes da condenação, do trânsito julgado. Quem tem que produzir essas provas é a defesa do Jair Renan, são os advogados. Eles têm que fazer as provas, buscar as provas. Hoje a defesa pode participar das investigações, podem indicar perícias, podem indicar testemunhos, podem pedir novas diligências para obter provas que favoreçam o seu cliente. É totalmente legítimo. Mas é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a ABIN e que é mais um elemento que mostra que a ABIN estava trabalhando para os interesses da família Bolsonaro. Sim. E os filhos depois se pronunciaram sobre esse caso? O que eles disseram depois que saiu essa... Olha, o Carlos Bolsonaro, eu até fotografei aqui para ler mais literalmente, né, o que ele fala, porque sempre é muito difícil assim a gente recordar e traduzir, falar literalmente o que ele fala. Mas ele fala, pronto, tudo de novo. E vamos de controle da NASA, bilhões para comprar aparelho de GPS, mais 10 trilhões para comprar uma pasta de dente. Só tabelar com a imprensa militante abafa todos os escândalos do Lula de novo. Enquanto isso, toca o gabinete da ousadia, comprovadamente do ódio, para atacar adversários e com esquemas de ligações com dinheiro público. A Venezuela segue pulsante. Ou seja, traduzindo, ele está dizendo que o Brasil parece a Venezuela, onde ele está falando que o Lula está fazendo o que eles estão sendo acusados de fazer e investigados por fazer, que é fazer esse monitoramento e essa perseguição de adversários. Então ele faz essa referência à Venezuela e diz que isso tudo é uma armação para esconder coisas negativas do Lula, daí a imprensa fica falando disso e não fala dos problemas do governo do Lula. Entendi. O Flávio gravou um vídeo para falar o seguinte: eu fui investigado ilegalmente pela Receita Federal, agentes da Receita Federal quebraram meu sigilo fiscal ilegalmente,
tiveram acesso ilegal aos meus dados fiscais e agora isso está se revertendo contra mim. Eu só estava investigando e indo atrás do que aconteceu, do que esses criminosos da Receita fizeram contra mim. Fui à justiça na época, pedi para a Receita, estava sob o governo do Jair Bolsonaro, do meu pai, a Receita não me entregou os dados, o que prova que não existe interferência do Jair Bolsonaro, ele chama o pai de Jair Bolsonaro, na Receita Federal, e era simplesmente isso. Então, virando essa história do avesso contra mim. Esse é o argumento dele. E o Jair Renan, não vi falar nada assim que eu consiga me lembrar nesse momento. Sim. E, Mônica, também apareceu nessa relatório da PF ações aí direcionadas para desacreditar o processo eleitoral, né? O que apareceu nesse relatório sobre isso? Apareceram várias coisas, inclusive uma tentativa de desqualificação das urnas, que isso sempre existiu, e de desqualificação do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, né, que dava declarações muito fortes em defesa do processo eleitoral. A gente tem que olhar essa investigação, Priscila, muito dentro do contexto em que tudo aquilo aconteceu, né? Então era um contexto de muita tensão, era um contexto de uma tentativa de desqualificação das eleições, que é tida como outras investigações da Polícia Federal, a investigação da Polícia Federal sobre tentativa de um golpe de Estado no Brasil coloca essa tentativa de desqualificação não como uma dúvida legítima, não como algo pertinente, mas não, algo que fazia parte de um plano que culminaria com um golpe de Estado. Então é aí que entra a BIM também desqualificando o ministro, desqualificando o assessor do ministro, coloca isso na internet, coloca aquilo na internet. Jornalista que investigava fake news, eles falam cutuca até a unha dela, até a unha encravada, se não me engano, eu não lembro mais a frase que eles falam, mas é uma coisa assim muito sórdida, né? Ou seja, vamos achar podres dessas pessoas para desqualificar essas pessoas, porque daí tudo que elas falam fica desqualificado. Então a gente tem que lembrar qual era o ambiente daquele momento, né? Que torna ainda mais reveladora, né? Não é uma surpresa, mas enfim, é uma comprovação daquilo que se desconfiava, que o aparato do Estado estava trabalhando para desqualificar o sistema eleitoral. Isso não precisa só ler jornais e lembrar das declarações que a gente sabe, né? Mas tudo isso está conectado com investigações maiores sobre a tentativa de golpe de Estado no país. Mônica, a gente falou aqui, né, você também citou o Alexandre Ramagem, né, ele é o ex-diretor ali da BIM, foi, né, durante o período da gestão dele que teve essas investigações. O que o Alexandre é o deputado federal e pré-candidato aí também à prefeitura do Rio de Janeiro, né? Depois que acionou, ele se pronunciou sobre o caso, né? O que o Alexandre Ramagem disse sobre esse caso? Ele nega a participação, diz que está ansioso para prestar depoimento, para esclarecer que isso tudo é uma narrativa inventada pela Polícia Federal, né? Mas eu acho que o Ramagem, mais do que dar explicações, tem que dar explicações para o público, para a polícia, tem que dar explicação para o Bolsonaro também, né? E o Bolsonaro, o que me falam, né, interlocutores do Bolsonaro, é que ele está esperando para ver esse áudio, ver aparecer esse áudio, comprovar 100% que realmente o Ramagem o gravou, para daí decidir se apoia ou não ele para o Rio de Janeiro. Pode ser um bom pretexto também, né, Priscila, para ele tirar apoio de um candidato que está com índices baixíssimos e que dificilmente vai conseguir ultrapassar o Eduardo Paes e ganhar as eleições no Rio de Janeiro. Então pode ser um bom pretexto também para se livrar de uma derrota, né? Você sabe que a vitória tem muitos pais, a derrota é órfã, né? Então pode ser também, pelo menos desse ponto de vista, algo que veio a calhar para o presidente. Sim. E, Mônica, como a gente falou, essa foi a 4ª operação da PF, né? Então já tiveram outras, né? Quem já foi alvo da BIM durante esse tempo, para a gente ter um histórico aí, né? Como é que foram essas outras operações e quem que já foi alvo dessa BIM paralela? Rodrigo Maia, né? Foi um dos primeiros, monitorando com quem ele jantava, com quem ele não jantava. Com a Joyce a Joyce foi eleita ali como um dos principais alvos. Outros jornalistas, a jornalista Vera Magalhães, né, que hoje comanda o Roda Viva, e que era claramente uma pessoa que eles elegeram, né, por meio da Vera. A Vera foi alçada, né, a condição de adversária
muito forte do governo, porque por meio dela havia uma desqualificação de todos os outros jornalistas, né? Eles pegaram, colocaram um alvo, mas isso atingia todo mundo, todas nós, especialmente jornalistas mulheres, por tudo que eles fizeram contra a Vera. Então, a Vera Magalhães e o Arthur Lira, que é curioso, porque o Arthur Lira é um aliado, né? Mas o Arthur Lira acabou sendo investigado monitorado porque não havia confiança total no Arthur Lira, né? Eles achavam que o Arthur Lira não é um bolsonarista raiz, é um centrão raiz. Um centrão raiz, ele está hoje com o governo, amanhã ele está com outro governo, como ele se aliou ao Lula, ou não se aliou, mas não faz oposição ao Lula, né? Tem a conversa, dialoga, foi o primeiro a reconhecer, a primeira autoridade de peso, depois das autoridades do judiciário, a reconhecer a legitimidade da vitória do Lula, a confiabilidade das urnas eletrônicas e a conversar com o Lula. Então, eles já acham que quem não está comigo está contra mim, né? Então, investigaram também o Arthur Lira, todos os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, essas pessoas que a gente já falou aqui, que foram elevadas à categoria de adversários. É curioso, né? Porque você levar a jornalista à categoria de adversário é muito nonsense, né? Porque você pode contestar o jornalista, você pode contestar a informação publicada, você pode criticar duramente, se defender duramente, mas elevar a ponto de ficar monitorando, de ficar fazendo ataques mentirosos só para desqualificar o trabalho daquela pessoa, de fato é típico de outro tipo de governo, né? Sim. E, Mônica, para finalizar, eu queria, como a gente falou várias vezes aqui, essa é a 4ª operação da PF. Dá para a gente pensar, né, quais são os próximos passos aí dessa investigação, que ela continua, né? Quais são os próximos passos que a gente pode ter? Olha, a partir do momento em que você tem buscas e apreensões e tem prisões, você pode ter próximos passos importantes, como uma coisa vai puxando a outra. Quer dizer, você, a partir de computadores apreendidos, papéis apreendidos, documentos apreendidos, você puxa um novo novelo. E eu acho que é isso que a Polícia Federal está querendo, né? E você, muitas vezes, as pessoas que estão presas e que, afinal de contas, estavam subordinadas, né, dentro dessa estrutura criminosa, eram subordinadas, podem esclarecer muitas coisas para a polícia, especialmente se decidirem colaborar. A gente viu aí o exemplo do tenente-coronel Mauro Cid, o estrago que ele fez quando ele abriu a boca e decidiu colaborar em diversos inquéritos, né? Então eu acho que há essa perspectiva muito concreta, como em toda e qualquer operação. Quer dizer, a partir do momento em que você prende criminosos, em que você coleta uma série de informações legalmente, nesse caso, com autorização judicial sobre eles, essas novas operações podem confirmar uma série de suspeitas e essas novas apreensões, né, esse acesso a essas novas informações, e podem também gerar novas investigações. E especialmente a colaboração dessas pessoas que foram presas, que são investigadas, caso elas decidam fornecer informações. Isso pode ser de uma grande valia para que se chegue com muita segurança à certeza de que houve um crime, de que pessoas coordenaram essa organização criminosa. É preciso cuidado, eu acho, né, porque a gente está falando, qualquer brasileiro tem que ter o direito a essa defesa e a uma investigação justa. Especialmente um ex-presidente da República que tem todo o palco para se defender, então a divulgação, né, a investigação, os passos têm que ser muito cuidadosos, muito seguros e tem que dar à população brasileira a certeza de que aquilo é verdade e não um trabalho mais ou menos ali, né? Desconfianças que a gente vai jogando aí para o público. Tem que estar muito fundamentadas. Muito bem. Mônica Bergamo, muito obrigada, Mônica, por ter vindo aqui no Como é que é. Eu que agradeço, Priscila. Muito bem-vinda aqui. Obrigada por trazer as informações aí. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e amanhã espero vocês. Tchau, tchau.